Pois é, passados mais de 2 meses das eleições italianas de 4 de março, finalmente a gente achava que ia ter um governo formado pela aliança surpreendente entre o Movimento Cinque Stelle e a Lega, mas com um simples golpe, uma simples palavra, o presidente em exercício Mattarella conseguiu destruir esse governo e instaurar uma crise política na Itália. É, pessoal, esses dias não tá fácil nem ser brasileiro e nem ser italiano. Quem tem as duas nacionalidades, então, tá sofrendo em dobro, porque aqui no Brasil a gente está vendo essa crise enorme aí da greve dos caminhoneiros e na Itália foi instaurada agora uma crise política. Vocês devem ter acompanhado aqui no canal a série de vídeos que eu fiz falando sobre as eleições italianas, eleições parlamentares desse ano, né? Com certeza vocês perceberam a confusão que é a política na Itália, porque foi difícil formar um governo, né? Tivemos aí um partido que foi o mais votado, por outro lado tivemos uma coalizão de outros partidos que foi mais votada que esse partido sozinho, que no caso é o Cinque Stelle, né? E a coalizão é a Centrodestra, e sendo que nenhum desses dois conseguiu a maioria para poder formar um governo por si só, né? Então começou ali uma série de negociações entre vários lados para poder sair então uma aliança. Finalmente, depois de mais de 2 meses de conversas, o Movimento Cinque Stelle e a Lega, na verdade foi o partido mais votado da coalizão centro-destra, né? Resolveram então fazer uma aliança e apesar de serem partidos bem diversos, assim, bem diferentes, até o Rafael do canal Ideias Radicais definiu como se fosse uma união entre Bolsonaro e Marina Silva aqui no Brasil, fazendo aí uma alusão para a gente entender quão diversos são esses partidos, né? E mesmo assim eles conseguiram encontrar pontos comuns e fizeram um contrato de governo. Então, eles passaram vários dias em reunião para poder decidir quais pontos seriam parte desse novo governo. E conseguiram achar então um meio termo entre esses dois partidos, entraram em acordo, escolheram os ministros e apresentaram tudo isso para o presidente Mattarella. O presidente Mattarella é ainda parte do governo anterior, né, que está sendo substituído aos poucos, porque os que foram eleitos agora são os deputados e senadores, e o que faltava, na verdade, era compor o poder executivo, né? Então é aí que entrava essa coalizão dos dois grandes partidos, que iriam apresentar então seus ministros e o primeiro-ministro também. E foi o que aconteceu. O primeiro-ministro não foi nem de um partido nem de outro, foi uma pessoa escolhida pelas suas capacidades técnicas e jurídicas e era na verdade uma figura neutra também, né? Além de ser aparentemente muito capaz para ocupar esse cargo, conforme definiram os próprios partidos, né? Os outros ministérios foram distribuídos de acordo com as especialidades entre os dois partidos. Bom, e o que aconteceu é que quando esses dois partidos foram apresentar então os seus ministros para serem aprovados pelo presidente Mattarella, o primeiro-ministro e quase todos os ministros foram aprovados, com exceção de um ministro, que foi o ministro da Economia. Isso por si só é uma coisa inédita, isso nunca havia acontecido na Itália, né? O presidente tem sim o poder de vetar até mesmo o primeiro-ministro, ele pode dizer que não será integrante desse novo governo, mas isso nunca havia acontecido, foi a primeira vez. Bom, esse que seria o ministro da Economia, o Savona, ele era na verdade uma pessoa já conhecida na política italiana, e ficou famoso por algumas declarações anti-euro, ou seja, dando a entender que poderia haver o risco da Itália querer sair da zona do euro, ou seja, ia colocar em risco toda a União Europeia e a moeda única da União Europeia, que é o euro. Acontece que tanto o Movimento Cinque Stelle quanto a Lega não disseram claramente que fazia parte do seu plano de governo deixar o euro, deixar de usar a moeda euro. Isso não ia acontecer. O próprio Di Maio, que é o líder do Movimento Cinque Stelle, disse que isso não ia acontecer, que não é a ideia deles. Porém, já havia nos líderes da União Europeia algum temor em relação a esses partidos formarem um governo na Itália, porque eles são meio eurocéticos, eles não concordam com muitas posições que a União Europeia adota, né? Eles têm até um tom mais nacionalista, né? Os dois à sua forma, né? Cada um mais orientado a uma ideologia ou outra, mas os dois têm sim um tom de discurso mais nacionalista. Nenhum deles chegou a dizer que queria sair da União Europeia, né? Como eu disse, também não ia deixar de usar o euro, mas isso já bastou, então eu acredito que tenha havido pressão
dos líderes da União Europeia contra o Mattarella, e o Mattarella acabou fazendo esse veto desse ministro específico aí que era da área da economia. Isso bastou para que o Movimento 5 Stelle e a Lega decidissem não aceitar mais nada, desistiram de tudo. O que isso vai acontecer? Muito provavelmente vai ter novas eleições na Itália. Esse é o caminho mais natural, porque o governo então não foi empossado, não foi formado, né? O presidente Mattarella irá agora nomear alguns governantes aí de uma forma mais técnica, governantes técnicos, que não foram necessariamente eleitos pelo povo, né? E esse é o grande problema. Então, vocês podem esperar grandes protestos, até mesmo um pedido de impeachment contra o Mattarella. E o que dizem então os líderes dos partidos que desistiram do governo, né? O Di Maio, que é o líder do Movimento 5 Stelle, disse resumidamente que esse é o momento do povo italiano se unir, de todos que votaram neles mostrarem sua força, se tiverem que votar de novo, que votem. E ele justificou isso na sua interpretação, né, de que os poderes que atualmente governam a Itália não queriam que o Movimento 5 Stelle assumisse esse governo. Por outro lado, o Salvini, que é o líder da Lega, disse que o que aconteceu na verdade foi uma grande conspiração dos poderes que comandam a União Europeia, sejam os banqueiros, os líderes dos outros países que compõem a União Europeia, né, que não queriam que esses partidos assumissem o governo da Itália por serem partidos que não apoiam totalmente a União Europeia. São muitas vezes contra a União Europeia em suas políticas. Bom, os dois estão certos em suas explicações, né? Eu acredito que tudo isso faz sentido. Mas tem também o outro lado, né? O lado da União Europeia. O Banco Central Europeu compra a dívida da Itália, porque a dívida da Itália cresceu muito, a dívida externa nesses últimos 5 anos aí do governo do PD cresceu 300 bilhões de euros. Já passa de 100% do valor do PIB da Itália, então isso já está se tornando uma situação perigosa. Os partidos agora, o 5 Stelle e a Lega, tinham propostas que aumentariam os gastos do governo italiano. Eles não conseguiram ainda justificar totalmente como seriam pagos esses gastos novos, né? Se a Itália tiver rebaixado as suas notas de confiabilidade, suas notas de investimento, muito possivelmente o Banco Central Europeu não poderá mais comprar os títulos da dívida italiana. E se ele não fizer mais isso, praticamente ninguém fará. E o resultado seria a Itália indo à falência, basicamente isso. E com ela, a União Europeia também entrando numa crise maior ainda. Então a preocupação não era infundada, né? A preocupação da União Europeia tinha sim algum fundamento e acabou exercendo essa pressão no presidente Mattarella. Acredito que tenha sido esse o grande motivo. Bom, e agora o que vai acontecer, né? A Centrodestra, que foi a coalizão vencedora das eleições, na verdade, né, que é composta pela Lega, pelo partido do Berlusconi, né, o Força Itália e tudo mais, outros partidos, na verdade está enfraquecida agora, porque a Lega, quando se aproximou do Movimento 5 Stelle, foi mais sozinha, na verdade, foi mais sozinha, né, como partido, não como a Centrodestra inteira, e com isso não se sabe se essa coalizão continuará formada para as próximas eleições. Há até quem diga que a Lega e o Movimento 5 Stelle vão se unir, vão fazer uma nova coalizão para essas próximas eleições aí que devem ocorrer ainda esse ano, acho que no máximo até setembro, se não me engano. E então está muito incerto ainda o que vai acontecer. Bom, eu vejo que isso acabou também de jogar a pá de cal sobre o PD, que é o partido mais de esquerda, que é o partido que governava a Itália até então, porque o Mattarella, com essa atitude dele, acabou perdendo mais popularidade ainda e arrastando o pouco que eles tinham de confiabilidade perante os eleitores do PD para o buraco. Então agora muito mais gente que votava no PD irá votar ou no Movimento 5 Stelle ou em outro partido. Bom pessoal, eu acho que pelo vídeo de hoje é isso. Eu vou continuar fazendo os vídeos conforme novas notícias forem se confirmando, porque a situação ainda está se desenvolvendo na Itália. É preciso esperar um pouco e conforme eu for tendo mais certeza aí, quero saber também a opinião de vocês, o que vocês estão achando dessa crise, o que vocês gostariam que acontecesse, se vocês votaram em alguém, quiserem comentar, se estão de acordo com o que aconteceu ou não, se você votou no 5 Stelle, se você votou na Lega ou qualquer outro partido, se você apoia essa posição que eles tomaram de desistir do governo. Então deixe seu comentário aqui e aguardem o próximo vídeo.